Às vezes falta, não acho que nem para advocacia, porque quando você está no curso de direito, você entende como que as coisas funcionam, você já começa a ter uma noção de que é assim. Mas eu acho que a sociedade civil mesmo, ela tem uma certa dificuldade em enxergar isso. Com certeza. Até por isso que muitas vezes o advogado, por muitas vezes, é visto Nós de forma... somos uma figura antipática, de maneira exatamente. geral. Eu acho que, sei lá, de uns anos para cá, eu acho que isso mudou, uma parte entende melhor. Mas nós somos figuras antipáticas mesmo. O advogado criminalista tende a ser uma figura antipática. Eu me lembro do Nélio umas vezes falando que em várias festas, muitas vezes ele não era convidado. E há próprios clientes que... Não é regra, não. Na verdade, é exceção. Existe muitas vezes uma tendência. Nem sempre a gente se torna amigo de cliente. Não tem que ser amigo de cliente, não é uma coisa que você tem que ser. Você tem que manter, como eu falei, né, claro. o distanciamento necessário. Mas às vezes você acaba se tornando amigo de alguns clientes, depois, sobretudo, que passa o processo. Eu prefiro que seja depois que passa o processo. Por outro lado, há clientes, outros, que muitas vezes eles, depois que termina o processo, eles, inclusive, evitam a sua figura, né? É verdade. O que eu respeito também, porque às vezes pode lembrar ele uma carga de dor, né? Acho que existe uma projeção ali, né? Também pode existir uma carga de dor e a gente respeita. Mas que, de fato, a gente tende a ser uma figura incômoda ou que causa algum constrangimento, isso é muito comum. Faz um certo sentido. Vamos falar pro outro lado aqui. Não que seja algo verdadeiro, mas obviamente é um estereótipo que é muito genérico. Mas se a gente olhar, existem alguns pontos algumas situações que apontam no porquê talvez disso, entendeu? No Brasil a gente só tem um crime pior, que é ou você matar a mãe é o pior. Depois desse é ser arrogante, ser orgulhoso. No Brasil é assim, ninguém aguenta alguém arrogante. No Brasil você não aguenta. A pessoa entra em qualquer lugar, se a pessoa é arrogante, dá desempenho, ninguém suporta. O brasileiro é assim. É verdade. A gente rejeita a austeridade, exatamente. né? A gente não tem isso na nossa cultura. Eu acho que por muito social, tempo... cultura católica muito forte, né? Cultura católica muito forte. Piedosa, né? De muita piedade, é verdade. Por um lado, existe um glamour que foi colocado sobre a profissão jurídica, existe uma certa elegância mesmo, de ter domínio sobre a palavra, e sobre a oratória. Mas, por um outro lado também, eu acho que em alguns momentos, nosso juridiquês, e outros elementos, de certa forma, deu um afastamento da sociedade com o advogado, o que faz com que eles tenham que estar ali no segundo crime, maior crime, que é o seu arrogante, orgulhoso. E que muitas vezes existe uma projeção por conta desse glamour que muitas pessoas acabam sendo dessa forma. Mas a advocacia em si, ela é maior do que isso. Obviamente eu não tô aqui para falar que é um fato, mas tentando entender um pouco do porquê que existe esse afastamento, a formação disso, acho que é um pouco disso. Então talvez seja uma tarefa hoje que a gente gosta de sempre falar, né, da nova advocacia, ou a gente olhar para esses pontos também, de tentar ter esses pontos de conexão que são importantes pro coletivo social, né? Então, dando exemplo, a Aline, por exemplo, pode falar com propriedade. Quando a gente vai pensar em marketing de conteúdo, ou marketing jurídico de conteúdo, a gente não pensa, a gente tem que fugir, obviamente, da mercantilização, e a gente tem que pensar, geralmente, numa linguagem clara, e no público que está ouvindo. Sim. Justamente para gerar essa proximidade, entendeu? Que muitas vezes a gente, aos poucos, foi se perdendo nos discursos mais acadêmicos, que são importantes. Mas talvez um outro problema que a gente tem também, de achar que todo mundo tem que ser acadêmico, todo mundo tem que ser muito erudito, e que todo mundo... Não, existe pessoas que são para... Existe espaço para todo mundo. Até Platão mesmo era chamado de elitista por conta disso, né? Que ele falava lá das razões de bronze, de ouro, de prata, e separava dessa forma. Não tô defendendo aqui o elitismo, não é isso, por favor. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tem um pouco desse senso que todo mundo tem que ser tudo, e nem sempre é, entendeu? Então, não sei... Eu acho que passa um pouco por isso. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que, como a gente estava dizendo antes, a advocacia é uma profissão muito ampla, né? Muito vasta, que abre um leque de atuação muito grande. Então, eu concordo contigo totalmente. Eu não acho que assim... Eu não sei nem se existe advogado ideal. Eu acho que pode ter advogado ideal para determinadas causas, para determinado tipo de processo, para determinada atuação. Eu não sei nem se existe profissional... advogado ideal, eu nem sei, nem saberia pensar sobre isso. O que eu sei é que uma equipe mais múltipla, como eu tento fazer lá no escritório, tanto que eu trabalho com bastante jovem, porque eu sou defasado em tecnologia, e reconheço isso, eu trago um monte de jovem, porque eles entendem melhor, eles trazem ideias novas,
E a gente teve que fazer um site. Eles insistiram para fazer site. Se dependesse de mim, não ia ter site. Eles é que, pô, tem que fazer e tal, não sei o que e tal. E depois de muito tempo, aí tá bom, beleza, então vamos fazer. Então eu concordo com isso. Eu não acho que tem que. Não acho que é uma homogeneização de perfis que vai fazer com que a advocacia seja melhor ou pior. Mas só complementando o que você disse a respeito dessa coisa da arrogância, eu concordo com você, que acho que nós brasileiros, não sei se é coisa de cultura católica, mas enfim, nós brasileiros, nós não gostamos, a gente tem, acho que repele com maior vigor, né, do que outras culturas, talvez, essa coisa da arrogância. E eu concordo com você que nós somos assim. Mas, por outro lado, eu, assim, dos colegas que eu estou habituado a lidar, claro que existem pessoas que são mais, talvez, vaidosas, mas, por outro, eu vou dizer que está longe, assim, a gente sabe que existem, a gente convive, etc. São mais, como você falou, arrogantes, talvez, né? Mas, dos colegas que eu convivo, seja pessoalmente, seja profissionalmente, e sobretudo nessa minha área, assim, é a menor parte. É a menor parte. A maior parte dos advogados com quem eu trabalho, com quem eu convivo, pô, teu avô, são exemplos, assim, ao contrário, de humildade. São exemplos de pessoas que são simples, são pessoas que ouvem. Assim, eu, de uma certa forma, aprendi a trabalhar dessa maneira com teu avô. Teu avô é que chegava pra gente, assim, uns moleque de tudo, e falava, pô, e aí? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E sempre respeitando muito, né, os argumentos, a fase de vida e etc. Então, assim, infelizmente, gente boa, gente ruim tem em tudo que é lugar. Gente arrogante também tem em tudo que é lugar. Nossa profissão, evidentemente, não é diferente. Mas tá longe de ser a maioria na minha percepção. Concordo plenamente. Eu concordo plenamente mesmo. Eu acredito que